todo empresário quer uma equipe comprometida, mas será que a própria gestão da empresa não está fazendo a equipe não ser comprometida, boicotando esse processo? E hoje a gente vai abordar um tema bem legal aqui, que é a sua gestão, porque a sua gestão ela pode inspirar ou pode boicotar o comprometimento de sua equipe, não é, Cris? Nossa, como pode? Como pode acontecer isso? Porque é engraçado que o empresário sempre diz: eu quero uma equipe comprometida. E o funcionário diz assim: eu quero um lugar legal para eu trabalhar. Os dois querem, mas parece que não se conversam. Uma das perguntas assim que eu mais ouço é: como é que eu faço para ter uma equipe comprometida? E a verdade é que a pergunta deveria ser: o que eu estou fazendo que eu não estou conseguindo comprometer a minha equipe? Ou o que eu não estou fazendo? Porque é responsabilidade, Cris. Eu gosto de sempre falar isso, que normalmente as pessoas acreditam assim: mas eu ter gente comprometida depende de eu contratar pessoas assim. Contratar pessoas. Não tem gente boa para contratar Não tem comprometida, gente né? boa para contratar. Esse discurso a gente ouve muito. Vamos falar um pouquinho sobre isso? O que tu acha? Vamos sim. O que acontece assim, ó? Quem tem dificuldade de contratar gente boa, gente talentosa, gente que performa, a primeira coisa que deveria entender é assim, ó. Gente boa quer trabalhar em empresa boa. Fato. O que é uma empresa boa? A empresa boa aos olhos daquele profissional. Então, se o profissional ele é bom, se ele performa, se ele gosta de entregar resultados, se ele entende que ele é uma pessoa responsável que realmente entrega, ele vai querer numa empresa, trabalhar numa empresa que esteja preparada para receber ele. E não é só uma empresa boa no produto, boa no serviço. É uma empresa que realmente tem uma gestão, tem a cultura, tem processos. Então, se ele olha para uma empresa e ele percebe, parece que aqui não é nada disso, não tem nada parecido com isso, não sei se eu quero fazer parte dessa empresa. Então, acho que tem muito a ver com isso, né? Tem muito a ver com isso. Se eu não contrato gente boa, olha ver se a empresa realmente está boa aos olhos dessa pessoa. Mas aí, por outro lado, quando a gente fala para o empresário que a empresa dele precisa ser boa, ele imagina que a empresa dele tem que ser grande, que tem que dar muitos recursos para esse funcionário, que precisa dar pagar muito bem, ser um negócio assim que é completamente fora do padrão dele. Aí ele pensa assim: eu não posso, eu não consigo. Como é que eu vou pagar melhor se a minha empresa não está tão grande assim quanto aquela corporação? A minha empresa não é uma Apple, a minha empresa não é uma Coca-Cola, a minha empresa não é uma, sei lá qual que ele imagina na cabeça dele. De repente você está imaginando uma aí. Perfeito. Mas eu acredito que não é por aí, né, Campo? Bom, em primeiro lugar, tem que ter em mente o seguinte: se eu não sou uma Apple, se eu não sou uma Coca-Cola, eu não posso querer contratar um profissional padrão Apple, padrão Coca-Cola. Mas existe um ditado bem clássico, né? Sempre tem um chinelo velho para um pé calçado, cansado, né? Então, o que significa isso? Significa que você tem que entender qual é o perfil de gente que você precisa na tua empresa. E para entender esse perfil, tem dois elementos que são extremamente vitais. O primeiro deles é uma descrição de cargos e responsabilidades. Então, eu preciso saber assim, tá ok, eu vou contratar esse profissional, mas é para quê? E quando eu falo para quê, geralmente as pessoas, é para fazer venda, é para fazer atendimento, é para emitir nota, é para pagar a conta. Isso são tarefas. Só que tarefas, ele faz parte da rotina daquela pessoa. Eu preciso entender para que eu quero esse profissional, quais os resultados ele tem que me entregar. No momento que eu tenho claro quais os resultados esse profissional tem que me entregar, eu começo a desenhar o perfil ideal de pessoa para estar na minha empresa é este aqui. Então, este é o primeiro filtro. O segundo filtro é a cultura da minha empresa, o jeito de ser da minha empresa, o que é importante para a minha empresa. Se eu tenho esses dois filtros e eu contrato uma pessoa que bate com os dois, eu começo a ter o que a gente chama de pessoa certa no lugar certo. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou contratar uma pessoa comprometida? Não, eu vou contratar uma pessoa que é o perfil certo, para o cargo certo, para o lugar certo, e eu vou, com as minhas estratégias, comprometer essa pessoa. E eu acho interessante sobre esse ponto de vista também a gente falar a respeito de posicionamento do empresário. Porque tem muito empresário, tem muito líder de empresa. Estou falando líder de empresa, que é o líder maior. Depois existem vários outros líderes de empresa, que são os gerentes, os encarregados, os coordenadores.
todos esses que realmente eles olham e dizem assim, ó, vamos pegar junto, vamos fazer acontecer. Só que o posicionamento tem um pouquinho de distorção nessa informação. O fazer acontecer é mostrar o caminho que essas pessoas precisam percorrer para elas fazerem a coisa acontecer e elas entenderem que a empresa está comprometida com elas e elas podem se comprometer com essa empresa porque faz sentido para elas. Isso tem a ver com o que você falou de cultura da empresa, mas também de posicionamento desse empresário e desses líderes. Por quê? Porque no momento que ele não está posicionado de forma correta, ele vai fazer junto. Ele está no operacional de forma igualitária com a equipe. E aí é aquela questão, se nós estamos correndo juntos aqui, quem está coordenando lá? Quem está dando a direção? Eu ouvi de uma mentorada nossa que ela disse assim, ó, foi dela que saiu isso, da boca dela, que eu achei muito legal. Diretoria é para direcionar, não é para fazer junto. Ah, mas como é que eu vou largar tudo na mão dos funcionários e vou sair? Se você der o direcionamento de como eles têm que fazer, o que eles têm que fazer, e o direcionamento não é falar, porque falar até papagaio fala, né? Mas não é falar. Direcionamento é tudo aquilo que tem de correto, que é a documentação daquele funcionário dentro da empresa, fazer a ambientação, fazer as coisas que eles entendam o que faz parte do trabalho deles. E aí sim, se posicionar como quem direciona e não como aquela pessoa que só faz as coisas do dia a dia e deixa a equipe solta fazendo o que dá, o que eles acham que é o melhor. Mas olha só, vamos pegar um pouquinho essa questão do posicionamento, né? Antes de eu entrar nessa questão, eu queria bater num ponto que eu acho que a maioria das empresas falha, que é no ponto de clareza. Clareza, por que a pessoa está ali? O que acontece? A gente faz um teste bem simples. Pega uma empresa lá que tem um cargo, o mesmo cargo, e tem 3, 4, 5, 10 pessoas ocupando o mesmo cargo. Se eu perguntar para essas mesmas pessoas de forma individual por que você está na minha empresa, eu vou ter respostas diferentes um do outro. Cada um vai responder de um jeito. Uns vão falar em tarefa, outros vão falar uma outra tarefa, uns vão falar porque a empresa precisa de mim, coisas assim que não vai bater. Então veja, eu não tenho claro o que eu espero de cada pessoa. Então, por que eu estou falando isso, tá? Porque o posicionamento tem muito a ver com isso. E quando não há este posicionamento, do direcionamento, a empresa cria aquela cultura de que todo mundo é executor. E bacana, acho que a empresa precisa de execução. Legal, mas tem as pessoas que executam, tem as pessoas que acompanham a execução e tem as pessoas que pensam a execução. Eu estou falando aqui dos 3 níveis hierárquico, operacional, tático e estratégico. Agora, se o posicionamento daquele empresário é como se falou, é aquele coleguinha que vai correr junto, vai pegar junto, e tem muito empresário que pensa isso. Quanto mais eu colocar a mão na massa aqui, mais a minha empresa vai ter resultado, mais eu vou ser exemplo para minha equipe. Então percebe, o posicionamento dele, a maneira de pensar é essa. Aí ele começa, de repente, num determinado setor, aqui eu preciso de um gerente para me desafogar. Então ele coloca um gerente lá, mas a mentalidade do empresário é uma mentalidade voltada para a execução. Como que você acha que vai ser a mentalidade daquele gerente que ele colocou ali? Execução. Igual a ele. Igual a ele. Por quê? Fato, uma equipe é reflexo do dono. Se não está contente com a tua equipe, comece a não ficar contente com o teu jeito de agir, com o teu posicionamento. Então você começa a ter uma equipe de executores, gerentes que estão na execução. E gerente na execução, o que você vai ter? Você vai ter o mesmo problema quando você estava lá. Só que hoje o problema é do gerente. Mas tá tudo bem, não espirrou para mim, é o que o empresário fala. Legal, e se aquele cara sai? O que acontece? Eu acho legal, eu gosto de usar uma analogia para essa situação, que é da mochila de pedras, Campa. Eu penso assim, ó, quando você abre uma empresa, lá no comecinho, bem lá no comecinho, você tem uma mochila de pedras que você carrega sozinho. Então, o dono, né? O dono. Você é o dono da empresa. Carrega sozinho. Então, o que são essas pedras? Todas as responsabilidades. Pagar imposto, contratar funcionário, pagar conta, vender, fazer o pedido, entregar, seja lá o que for que a tua empresa faz. Todas as responsabilidades estão nas tuas costas. Aí começa a contratar uma pessoa, outra e larga
uma pedrinha desse tamanho nas costas de cada um, né? Na mãozinha de cada um, assim, e eles vão fazendo. Só que chega um ponto que o dono cansa de tanta responsabilidade. Aí o que que muitos fazem? Se eu vou contratar um gerente, porque esse gerente vai me desafogar, que nem você falou. Vai desafogar. Por quê? Porque aí ele vai pegar aquela mochilona pesada de pedras que está nas costas dele, vai pegar e vai dizer, tó, gerente, agora essa mochila é tua. Ele não fala desse jeito, mas é o que ele pensa e é o que ele quer. Agora eu tenho um gerente. Todos os meus problemas estão resolvidos. Agora eu vou para a praia, agora eu vou viajar, agora eu vou para Bariloche tirar 45 dias de férias, porque o meu gerente está resolvendo tudo aquilo que eu precisava resolver. E não é bem assim que a banda toca. Por quê? Se porventura esse gerente disser assim, eu também cansei. E ele tem esse direito, porque a carga está toda nas costas dele. Só trocou o fardo que carrega a mochila, né? Só trocou o fardo de costas, O ombro, né? O ombro que carrega. A mochila continua a mesma. Não foi pensada em uma estrutura para essa empresa realmente desafogar ou o dono ou o gerente. Então, no momento que, o que seria o correto nessa história? É desafogar. É pegar e distribuir as responsabilidades em pessoas e em setores, com estrutura onde cada pessoa sabe o que fazer, quando fazer, como fazer e por que fazer. E aí, aquela mochilona de pedras seria distribuída. Cada pessoa da empresa tem uma pedrinha para carregar e não fica pesado para ninguém. E esse papo assim, Cris, eu tenho certeza que a gente falaria uma tarde inteira sobre esse tema, né? Porque é o que a gente vive todo santo dia. Vai lá curtir. Pega esse link e encaminha para os empresários que você conhece, que precisam aprender mais sobre como ser um empresário de verdade, como deixar de ser um empresário herói. Manda para ele agora. Pega o link e encaminha. Curte, comenta aqui embaixo o que você mais gostou. Faz a tua parte em ajudar a gente a ter esse movimento de melhorar o empreendedorismo, melhorar os empresários do Brasil, porque isso é que vai fazer a diferença para a nossa economia. Não é política, não é nada disso. Somos nós, empresários, que fazemos a diferença nesse Brasilzão. A gente gera emprego, gera renda e muda a economia do Brasil. Então, vamos lá. Juntos nesse movimento, a gente é muito mais forte. E eu conto com a tua ajuda de compartilhar esse conhecimento para o maior número de empresários. Nosso forte abraço e o desejo que você viva positivamente.